E aí, galerinha, vamos iniciar mais uma aula hoje, né? Na verdade, é o penúltimo vídeo, é a última aula, mas é o penúltimo vídeo, porque nós teremos esse vídeo falando sobre o terceiro ato da Revolução Russa e depois teremos mais um outro vídeo que é sobre o governo de Vladimir Lenin, Stalin e a criação da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pessoal, vamos fazer como eu falei ontem, né? Fazer igual as novelas da Globo. Vamos fazer uma reprisezinha daquilo que já se passou. Pessoal, a última parte que nós falamos do segundo ato, que foi o ato em que os revolucionários conseguiram chegar ao poder. Vocês viram que tinham várias correntes revolucionárias. As três mais destacadas eram o Partido Operário Social Democrata, os mencheviques e os bolcheviques. O governo provisório caiu nas mãos do Partido Social Democrata, que não resolveu lá muita coisa. Esse partido era liderado por Leon Trotsky e, de certo modo, apoiado pelos mencheviques, porque havia uma diferença ideológica muito grande entre os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques é aquela ala mais moderada, como eu falei para vocês, que é o PT, né? Representando a esquerda aqui no Brasil, certo? Faz conchave até com partidos do centrão, certo? Partidos de direita. E os bolcheviques era a ala mais radical do movimento, eram aqueles que, liderados por Vladimir Lenin, dizia todo o poder aos sovietes, e diziam eles que a revolução tinha que vir pela força do trabalhador, pela força do proletariado. Nem que para isso tivesse que fazer uma revolução com mão em armas. E aí vocês viram o seguinte, esse segundo ato, ele ocorreu em fevereiro de 1917, tomou até algumas medidas, né? Como falei anteriormente, sufrágio universal, convocação para uma Assembleia Constituinte, porém, aquilo que mais almejava a população russa, que era melhores condições de vida, o governo, né, o social-democrata, não conseguiu resolver, não devolveu as terras para o trabalhador do campo, que na verdade eles queriam se organizar em organizações parecidas com cooperativas, não resolveu os problemas do operário, que tudo que conseguiu era consumido pelos capitalistas, até porque ganhavam muito pouco, né, e viviam numa situação de miséria. Não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e sem falar que esse governo social-democrata sofria pressão não apenas dos bolcheviques, que os bolcheviques foram crescendo, as ideias bolcheviques, as ideias de radicalização, de tirar do eixo, de jogar todo o poder aos sovietes, de confiscar terras da igreja e criar as cooperativas, de entregar as fábricas para serem organizadas pelos operários, para dividirem os lucros. Essas ideias foram entrando
cabeça das pessoas, mas não era apenas essas ideias que pressionavam o governo social-democrata. Ainda existia, dentro da Rússia, pessoas que queriam a volta do czarismo, a volta dos czares. Pessoas que foram privilegiadas naquela época, que não estavam gostando dos rumos da revolução. E aí essas pessoas eram incitadas, né? Elas eram incentivadas por ideias que vinham da Europa. Uma outra questão também é que os países europeus estavam preocupados com a Primeira Guerra Mundial, estavam, mas também estavam de olho na Rússia, porque eles pensavam, e se essas ideias revolucionárias da Rússia se espalhar pela Europa? Seria um prejuízo tremendo para os capitalistas do mundo todo. Vamos aqui para uma outra parte, né? Esse governo de Alexander Kerensky, desculpe, eu me referi a ele como Trotox, mas era Kerensky, não resolveu a situação, veio um descontentamento muito grande da população em relação a isso. E o segundo ato, né, que ocorreu em fevereiro de 2017, foi enfraquecendo. Por causa da radicalização do movimento, como eu falei para vocês, as ideias bolcheviques foram entrando na mente das pessoas. Tá na cozinha. Fora? É. Foram entrando na mente das pessoas. É lógico. E aí, o número de adeptos de bolcheviques foi crescendo. Vladimir Lenin, que era o seu principal líder, certo? Foi crescendo o seu nome. Aí eu vou retificar aqui o erro. Trotox também era bolchevique, só que tinha uma ideia diferente da de Lenin, mas também era radical, era bolchevique. Então, esses dois nomes foram crescendo até que não teve como, porque eles iam em busca de todo o poder soviético, poder na mão do trabalhador. Segundo eles, só o trabalhador saberia como resolver os problemas do país, e esses soviéticos eram organizações de trabalhadores, até que nós chegamos ao terceiro ato. Eu vou eliminar as outras partes para a gente ficar com o terceiro ato, para que vocês não confundam. O que foi, de fato, o terceiro ato, a terceira fase da Revolução Russa? Foi a tomada do poder dentro da Rússia pelos bolcheviques, devido à inoperância do governo social-democrata de Kerensky. Os bolcheviques chegaram ao poder. Então, devido a crescer o descontentamento com esse governo provisório, os bolcheviques chegaram ao poder mediante a ameaça da contra-revolução. Que, como eu falei para vocês, existiam setores da sociedade russa que tinham sido muito bem agraciados durante o período dos czares, que se articulavam para acabar com a revolução. Certo? Para acabar com a revolução. E aí, pessoal, a gente vem aqui a data agora, dia 25 de outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder. Tomar o poder não quer dizer que as coisas estejam garantidas e resolvidas, precisava se consolidar.
E a Rússia era um caldeirão de água fervendo, borbulhando, porque dentro da Rússia tinha esses contra-revolucionários e fora da Rússia os países já tinham meio que resolvido as questões da Primeira Guerra Mundial, então os países capitalistas, como a Inglaterra, a França, focaram na questão russa e temiam o avanço do socialismo pela Europa. Então eles apoiavam os contra-revolucionários. Então foi uma tarefa difícil para o governo bolchevique. É tanto, pessoal, que essa ameaça da contra-revolução, desculpe aí, cliquei no mesmo, certo? Levou a uma guerra civil. Mas antes da gente falar da guerra civil que ocorreu na Rússia nesse período, nós vamos ver agora as medidas que foram tomadas pelo governo bolchevique assim que entrou, né, no poder central. Então as medidas foi confisco das terras da igreja, que era a detentora das terras da Rússia. Então foi confiscadas as terras da igreja, entregue aos camponeses, esses camponeses formando sovietes, certo? Organizações de trabalhadores, tipo cooperativas, para que eles pudessem produzir. Só que lembrem que a Rússia passava um momento de crise, não apenas uma crise política, mas também uma crise econômica causada pela guerra, certo? E não quer dizer que entregar as terras na mão do trabalhador rural já estava resolvendo as coisas. Mas eles já tomaram essa atitude. Outro, controle estatal da economia. Toda empresa particular, privada dentro da Rússia, passou a ser organizada por assembleias de trabalhadores. Ou seja, sovietes, agora das cidades. Certo? Então, o governo passou a controlar. Passou a ter também a liberdade de imprensa e direito à greve. E a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial. Então, foram medidas que o governo bolchevique tomou logo de cara, liderados por Vladimir Lenin, nunca esqueça, que era um líder que quando ele discursava, cabra fraco tinha que sentar para não cair, que o cara era bom de discurso, certo? Então as primeiras medidas foi confisco das terras da igreja para distribuir entre os camponeses que não tinham terra, controle da economia, as empresas particulares, as empresas privadas passaram a ser administradas por grupos de trabalhadores, os sovietes, certo? Surgiu a liberdade de imprensa e greve e a Rússia abandona a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daí você começa a ver que medidas que foram tomadas nesse governo já eram medidas que já vinham sendo almejadas por boa parte da população russa. Mas eles enfrentavam a contra-reforma, que eram aqueles que foram beneficiados durante o governo dos czares, que queria a volta dos czares, e a ameaça de invasão estrangeira, porque os países europeus tinham medo desse socialismo russo se espalhar pelo mundo. E aí veio a Guerra Civil, que a Rússia ficou dividida basicamente em dois exércitos. O Exército Vermelho, da foice e o martelo, o Exército Socialista do governo, é lógico, e o Exército Branco,
que era o exército dos antirrevolucionários, que eram apoiados por países estrangeiros, que queriam que a Revolução Russa fracassasse para não servir de exemplo para os outros países. Foi um período turbulento. Para o Exército Vermelho, para o governo bolchevique da época, quem não apoiava a Revolução já era automaticamente contra. Você podia ser... Não. Quem não apoiava abertamente era tido como um traidor da Revolução. Muita gente foi presa, pessoas foram mortas. Se lembra daquelas terras que foram entregues aos trabalhadores? Houve confusão naquilo ali também, porque foram obrigados a produzir mantimentos para o exército, e muita gente não queria e foram presos. A questão é que o Exército Vermelho venceu a guerra, se consolidou a Revolução Russa e eles partiram para organizar realmente o governo. É lógico, tiveram como grande líder da Revolução Bolchevique Vladimir Lenin, e ele automaticamente se transformou no líder, vou falar líder supremo, viu? Líder supremo da Rússia, líder do governo. Foi criado o Partido Comunista, que aí agora toda aquela liberdade que os trabalhadores do campo, da zona rural, na hora de produzir, eles foram perdendo. Os poderes políticos também da população, aqueles direitos à greve, a imprensa, começou também a ser meio que manipulado e controlado pelo Partido Comunista, certo? Da época. As empresas eram organizadas por operários, mas esses operários geralmente eram aqueles que estavam envolvidos dentro do Partido Comunista, e aí foi se fechando e controlando. E no próximo vídeo, ainda hoje, vocês vão ver sobre o governo de Vladimir Lenin, com essa sigla aqui que eu vou mostrar para vocês, com a NEP. Tem que eliminar um aqui, né? Para poder botar. Com a NEP, com a nova política econômica, que vocês vão ver, foi uma atitude ousada e extremamente inteligente. Depois do governo de Lenin, ele foi sucedido por Joseph Stalin. Aí esse cara, bicho, era uma figura de duplicidade. De um lado, um ditador sanguinário, do outro, bom administrador e, de certa forma, amado ou temido pela população. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.